Aclamação ao Evangelho. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Beriba. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai, Abraão, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer tem 50 anos, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Façamos um instante de silêncio para que a palavra de Deus possa cair no nosso coração. Enquanto isso, o Padre vai conferir a transmissão e nós logo meditamos esta palavra que Deus nos concede nesta tarde para edificar o nosso coração. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, Deus nos dá a graça de estarmos juntos novamente nesta tarde, nesta hora da misericórdia, diante do mistério da nossa salvação, diante da entrega de Jesus nosso Senhor, diante do momento em que Ele dá a sua vida em resgate da vida humana, resgate do mundo inteiro, resgate daqueles que de longe escutam a sua palavra. Primeira leitura, nós recordamos o exemplo de Abraão. Abraão torna-se pai de um grande povo, de uma multidão, porque ele teve fé na palavra. Abraão tinha apenas a palavra de Deus e a sua promessa. E diante da esperança da realização desta promessa, Abraão exulta, Abraão se regozija na expectativa do cumprimento da promessa de Deus. Exemplo parecido, semelhante, é o exemplo que Maria também vive na sua vida, Nossa Senhora. Ela exulta no Senhor, cantando o seu Magnífica, entrevendo a salvação que Deus preparou para o seu povo Israel. Lembrando da sua misericórdia,
lembrando que sua misericórdia é infinita e é eterna, porque a misericórdia de Deus diz respeito ao seu ser, diz respeito a quem Deus é. Deus é um Pai de amor, assim nos revela Jesus Cristo, seu Filho. Por isso, então, no Evangelho, quando Jesus está ainda continuamente falando com aqueles que por um momento escutaram a sua palavra e por um momento acreditaram nele, quando isto acontece, Jesus continua dizendo para eles as coisas do reino dos céus e Jesus vai pedir deles que eles deem um passo a mais na fé. Não basta simplesmente que eles reconheçam que Jesus é um grande profeta. Não basta simplesmente que Jesus seja reconhecido como o cumprimento das expectativas messiânicas de Israel. É necessário que eles entendam o que é que Jesus veio dizer. E Jesus está dizendo que ele é Deus, é o Filho de Deus. Antes que Abraão fosse, eu sou. Este é o nome de Deus que Deus na sarça ardente revela a Moisés, quando Moisés pergunta para Deus: e se me perguntarem qual é que é o teu nome? Deus responde daquele pequeno arbusto pegando fogo, que é a sarça ardente: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou aquele que sou, eu sou o vivente, aquele que vive para sempre, aquele que existe desde sempre e para sempre. Assim também Jesus agora se apresenta diante daqueles que o ouviam, de modo especial aqueles que por um momento acreditaram, mas não estavam dispostos a dar um passo a mais na fé, passo que Abraão deu. Por isso, quando eles dizem assim para Jesus: nós somos filhos de Abraão, Jesus ri e diz: não, vocês não são filhos de Abraão, porque se fossem filhos de Abraão, dariam o passo na fé que Abraão deu, e vocês não são capazes de dar, porque rejeitam a minha palavra. Não são capazes de perceber o que Deus está fazendo por vocês. Meus queridos, o Senhor se lembra sempre da aliança que fez conosco através de Jesus, seu Filho. Deus nunca esquece deste vínculo amoroso e indissolúvel que Ele quis constituir com a humanidade. Quem adoece e perde a memória somos nós. Por sinal, talvez, das doenças mais tristes da humanidade destes tempos, a perda da memória, o esquecimento. E eu diria não apenas o esquecimento histórico, mas o esquecimento de Deus, o esquecimento das obras de Deus, o esquecimento da fé, o abandono da fé, por falta de cultivo da fé, por falta de cultivo da presença de Deus, esta perda da memória da religião, da nossa religião, é algo que muitas vezes tira de nós o sentido de viver e tira de muita gente. Tira inclusive da juventude, de muitos que estão aí batendo a cabeça, indo e voltando, perambulando pela vida sem saber exatamente para onde ir, porque não têm passado e não conseguem planejar o seu futuro. Falta-lhes raízes firmes, raízes que nós encontramos através de uma fé verdadeira, de uma religião genuína. Isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos, não é? Isso não quer dizer que nós já estejamos prontos, não quer dizer também que não haja o que converter em nós, pelo contrário, a conversão em nós precisa ser diária, contínua. A gente precisa ser capaz de dar passos mais largos através da nossa fé, por meio da nossa fé. E é claro, é necessário arrependimento, contrição, vida nova, mudança a cada dia, para todos. Mas sem dúvida alguma há muitos que se comprazem em não fazer absolutamente nada. Não estão dispostos
a fazer esta aventura com Deus que enriqueceu a vida de Abraão e que tornou o dom de Cristo um presente para a humanidade. Sempre é importante lembrar que esta escolha, embora seja desígnio no coração do Pai, sonho do coração de Deus, vontade de Deus para realizar, é também uma escolha de Jesus. O salmista canta isto, né? Eis, Senhor, eis que eu digo, eu venho com prazer fazer a tua vontade, faço a tua vontade, porque ela também é a minha vontade. É assim que Jesus se coloca para fazer este caminho de salvação que o levará à cruz, perseguido por inveja, que o levará à paixão e morte como testemunho derradeiro do amor de Deus por nós, que o levará à ressurreição para poder dizer para nós que a morte, o pecado, não tem mais poder sobre a nossa vida, mas quem tem poder sobre a nossa vida é Ele que nos resgatou para uma nova humanidade. Peçamos então que o Senhor possa fortalecer o nosso coração, fortalecer nossa fé, e que ninguém tire do nosso coração esta certeza de que Jesus é o nosso Salvador. Amém.